Diego Gomes, presidente cessante da Associação dos Estudantes Guineenses na Lisboa. Diego Gomes está a reivindicar de como processo eleitoral que, pronto, o empossamento realizado na semana passada e cá está claro e pronto, e tem alguma informação adicional ou alguma reivindicação sobre o processo que está ou que realizado já até empossamento. Diego, seja bem-vindo. Falando de o que está à volta dessa situação? Muito boa tarde, Cláudio. Obrigado. O que é que se está a criar algum constrangimento na vida da associação no momento? E o seguinte, suma que toda a comunidade estudantil guineense na Lisboa inicia há cerca de um mês atrás processo eleitoral para a Associação de Estudantes Guineenses na Lisboa. Processo eleitoral e pronto, e na LEBAC e na concordama com duas listas concorrentes, e lista C e lista R. Sendo que, pronto, inicialmente candidato de lista C Banang e era a mim, mas depois para razões de ordem pessoal e algumas circunstâncias também que alteram a minha vida, me acaba para decidir, portanto, abdicar de liderar a lista C e não vim eleger um novo líder que é Anaximandro. A partir daquele momento, a mim, resignei a papel de presidente da associação e me fica apenas enquanto, portanto, observador de processo, portanto, eleitoral. E após tudo, portanto, o processo e algumas etapas que de facto chamam a atenção, me percebi como e tem uma certa inclinação. Qual factos que em concreto? Muito bem. Não por papel o primeiro facto em concreto que chamou a atenção e que demonstra como de alguma forma ainda tem um favorecimento da comissão eleitoral para uma das listas e foi no momento onde é que não teve eleição de vice-presidente de mesa da Assembleia, sendo que vice-presidente que toma posse em 2017 bem acaba para pedir demissão. Assim sendo, e foi necessário, portanto, e tem eleição do novo vice-presidente de mesa da Assembleia para depois a comissão eleitoral bem estar completo para poder gerir todo o processo eleitoral. 2 semanas depois de demissão do vice-presidente da mesa da Assembleia e que houve nenhum pronunciamento por parte do presidente da mesa da Assembleia sobre qual procedimento que na levar a cabo para resolver aqui a situação. Naquele sentido, a mim, enquanto presidente da associação, me enviou um e-mail, entre outras questões, um pontal também acerca de qual que ia ser o procedimento para a eleição de vice-presidente da mesa da Assembleia. O presidente da mesa respondeu como e que tem que dar nenhuma satisfação naquele sentido, como eles assim como é que fazer trabalho. Acho que o cabelo não pena não é para aqui caminho, mas não respeita, portanto, se decisão e nunca papel mais assunto. E bem tem lugar uma assembleia da Associação de Estudantes no dia 22 de setembro. Objetivos principais de que a Assembleia Banang era aprova regulamento eleitoral que na minha aplicado nas eleições de 2019 e também apresenta plano de atividades de direção que foi possível apresentar antes daquela ocasião para a mesa da Assembleia nega convocar a Assembleia. Para que é feito? Mas o tenta saber o que é que podia nega convocar a Assembleia? Na altura, que aqueles alega, porque houve uma oportunidade que não teve para apresentar plano de atividades, onde a Assembleia que bem conseguiu chegar a fim, para via de algum revolta que bem houve própria na sessão, que bem por seguinte se começou a questionar algumas atitudes que o presidente da mesa não toma banana. E bem acaba para com que a Assembleia que chega a fim, e o próprio presidente da mesa da Assembleia pediu para não suspender a sessão e para não dizer a apresentação do plano para outra ocasião. E que foi possível naquela altura. Na Assembleia seguinte, que marcaram também para a apresentação da plano de atividades Banang, ia acontecer exatamente a mesma situação. E bem acaba para ter revolta contra a forma de condução da Assembleia para parte do Presidente e depois a Assembleia bem que conseguir chegar a fim. E depois de que ocasião? Nós bem pedir a Assembleia várias vezes, a Presidente da Mesa, que sempre mostrei disponível para convocar a Assembleia. Numa das ocasiões até, e alega como ele e membros da sua equipa Banang é na goza de férias. E para que é feito? É que Ana por convocar a Assembleia para não poder apresentar plano de atividades. E é tudo que bem acaba. Mas esse plano de atividade não refere à direção anterior? E não referia, portanto, a plano de atividades para o ano 2019, de direção, exatamente, da direção cessante, nesse momento. Plano de nunca muito entendi nessa parte. Plano de atividade para 2019, tendo em conta a final de direção? Plano de atividades, portanto, iria apresentar desde o início do ano 2019. E que lá não era a ideia. Mas, é facto o estudo que acaba de mencioná-lo e que foi possível apresentá-lo naquela altura.
que bem pui e rasta para vir apresentar numa altura onde que é bananque era suposto ir apresentar até e era relatório de atividades e contas. Mas se meio houve interrupções tudo e é adiamento tudo, o plano de atividades fica para apresentar só naquela altura, naquela Assembleia de 22 de setembro. Se uma que não fala banana, naquela Assembleia, e era suposto ter lugar a discussão e aprovação de regulamento eleitoral e plano de atividades. Para nós, espanto, hoje a noite chega na Assembleia, nós hoje, portanto, o Presidente da Mesa da Assembleia anuncia como, naquela mesma Assembleia, e na proceder também a eleição de Vice-Presidente da Mesa da Assembleia. Sendo que aqui ponto nem sequer que consta na ordem do dia. Aquilo também, naturalmente, causa uma grande revolta na Assembleia, mais uma vez, não é? Tanto assim que até espaço que não pediram para a Assembleia realizar nela, é bem acabou para pedir para não sair mesmo sob pena de uma polícia. É isso só para demonstrar a forma como é que coisas bem acabou para descambar o pulso. E logo ali, não percebi claramente como houve, portanto, uma tendência do Presidente da Mesa da Assembleia de favorecer a lista R, porque houve alguns elementos de lista R que não têm conhecimento como é Síbio Belha, como aqui a Assembleia, e na cudir branco Vice-Presidente. E em que Vice-Presidente, então, nessa altura? Naquela altura que até era um Vice-Presidente. Lá não fazia eleição de Vice-Presidente, uma vez que o lugar estava vazio. Mas, naturalmente, Vice-Presidente está votado para membros presentes na Assembleia. E membros de lista R, esta a prevenir para que a situação, como ainda tem eleição de Vice-Presidente de Mesa da Assembleia, que depois não havia ser também Vice-Presidente de Comissão Eleitoral. Lista R receber aquilo. Outra parte que a civil, nem a nossa própria direção, não a civil, como naquela Assembleia e na votar para Vice-Presidente de Mesa da Assembleia. Portanto, e foi uma atitude, portanto, de lamentar mesmo, para parte da Mesa da Assembleia, porque inferir estatutos e contra-estatutos, tudo assuntos que não é discutido na Assembleia, principalmente um assunto de importância, eleição de um elemento para um órgão social da EGBL, e tem que constar na ordem do dia. Se que constar na ordem do dia, e que pode votar, e que pode fazer o que foram estudantes que podem deslocar para uma Assembleia, não é que está preparado para saber que não vai discuti-la, que não vai passá-la. E foi uma atitude lamentável e de demonstração de como, de facto, e tem uma inclinação da Comissão Eleitoral para lá do lista R, uma vez que eles estavam alertados como Vice-Presidente não elegido naquela Assembleia. Enquanto que a própria direção que solicitava aqui informação e que teve acesso a ela. Portanto, logo ali foi um indício. Outro indício que a nós não acabou para perceber mesmo, e foi, portanto, na altura já de marcação de debate entre candidatos. Nessa altura não no papel de candidato lista C, que era Anaximandro Monteiro, e de candidato lista R, que Nicandro ia. Nessa altura, portanto, Anaximandro, que é candidato lista C, para aqui caminha acompanhando o grupo várias vezes, e portanto, ele lança convite à lista R para ir ter debate. Portanto, lista R sempre ignora convite. Depois, e bem chegou um dia onde é que... Debate naquele ponto. Qual sentido? Debate entre candidatos. Debate com o objetivo de cada candidato expor-se programa eleitoral. De estudantes vai assistir aqui debate. Também para poder orientar depois se é a tendência de voto, sim, né? Sim. E que lá que é o objetivo. E bem tem um dia onde é que lista R e lança na plataforma de comunicação, né, de estudantes, né? E lança lá um convite à Comissão Eleitoral para organizar um debate entre lista C com lista R. Portanto, teve que iniciativa. Muito bem. Regulamento eleitoral, e cada estipula como, portanto, e tem que ser a comissão não organiza debate. E por ser o debate por ser organizado até para próprios candidatos ou para ser mandatários. Mas lista R opta para fazê-lo de que forma? Muito bem. Para nós espanto, comissão eleitoral e bem pronuncia em relação àquilo e marca simplesmente debate para dia, hora e local que foi sugerido para a lista R, sem nem sequer a consulta lista C. E, de facto, aquilo cria uma grande indignação no grupo e cria uma revolta mesmo. Okay. Diego Gomes, nessa conversa me entendi, pronto, o candidato, o recandidata ao mesmo posto, nesse caso, o bem acaba de desistir, sim, para ver de algumas situações familiares ou algumas situações que eu cito nesse caso. E olha, vou desistir de uma candidatura, vou teve um candidato que não apoia? Exatamente. A partir do momento, a nós não lista e lista C. Lista C, portanto, e foi a lista que foi eleita em 2015 e 2017. E nas eleições de 2019 e candidata novamente. Inicialmente, sob minha liderança, porque não fazia um processo primário, eleições primárias mesmo, onde é que o próprio Nicandro teve a oportunidade de participar, e depois Ibim conseguiu que seja vencedor.
e depois, portanto, é vencedor naquela altura e foi a mim, mas depois, mais adiante, me acaba para reconsiderar, se me falava ali, para algumas razões, portanto, pessoais e algumas mudanças de circunstâncias próprias na minha vida pessoal, me acaba para reconsiderar e decidi, portanto, retirar a minha candidatura e naquela altura a lista C reuni também e optei para apoiar Anaximandro Monteiro como candidato de lista. A partir daquele momento, a mim disse a ser o candidato de lista e me passa a ser apenas, tanto, presidente da associação. Embora me apoio publicamente e para a lista C, naturalmente também, não é? Uma vez que a mim não até candidato de que lista. Mas me disse a interferir naquilo que toca, portanto, a diligências de lista e tudo mais. A partir daquele momento, é uma coisa que fica a cargo de candidato a Anaximandro e de si mandatário. Mas, naquela altura, eu já não percebi claramente como um debate que não tem banana, que era suposto ter lugar, Comissão Eleitoral, e teve apenas em conta a agenda de lista R, sem consulta sequer a agenda de lista C, lá de facto acha como e era numa altura que a mim, enquanto presidente, não tem banana que intervir. Para bem hoje, como ainda tem banana mesmo, grande revolta na seio do grupo, e acabou banana. E a intervenção foi apenas no sentido de pedir, portanto, Comissão Eleitoral, para ser um bocadinho mais inclusivo no trabalho que não fazia, um bocadinho mais imparcial também. Uma vez que, se o objetivo é organizar debate e tem que garantir que tudo do parte na TN, portanto, disponibilidade para participar no debate e não apenas ouvir parte e marcar debate tendo em conta que parte que houve. E tem que ouvir tudo do parte. E intervir naquele sentido e nunca teve, portanto, uma resposta, digamos, simpática para parte da Comissão Eleitoral. Que quer responder e disse-me profundamente triste porque até naquela altura, não, apesar de alguns acontecimentos que passam entre a direção com a Assembleia, com o mesa da Assembleia, a mim nada ainda benefício da dúvida a Comissão Eleitoral, como era fazer trabalho de uma forma imparcial. Mas a resposta que a mim obteve da Comissão Eleitoral naquele momento e disse alarmado, porque basicamente o que é falando foi de como nenhum candidato é obrigado a comparecer no debate. Ou seja, eles é marcar debate para que data? Que data que é favorável à lista R. Agora, se a lista C que tem condições de comparecer naquele debate e que é preocupante para eles. A mim acha que mais queria ser a atitude da Comissão Eleitoral. Portanto, e foi uma coisa que na altura eles são alarmado. E nessa participação, nesse caso, não fala data que é favorável e tem a ver com algumas ocupações pessoais que um outro candidato tem, e pronto, está na base de momentos escolares que é necessário fazer esse mesmo debate. Precisamente, Cláudio. Para debate, data, para já a data que é acudir para debate, e foi um dia de semana. E dia de semana, tendo em conta como aulas começam a bem. Portanto, o tem a ser agendas, tem a ser compromissos académicos, e para além de académicos, a nós assim que uma grande parte dos nossos estudantes ali na Portugal, eles trabalhadores estudantes, ou seja, até exercer atividade académica ao mesmo tempo que até exercer atividade laboral. Então, ou marcar um debate para meio de semana, e ainda por cima, o debate foi marcado na ISCSP, que uma faculdade de difícil acesso. Portanto, uma marcou um debate a meio de semana e ainda por cima num local que é muito acessível para a comissão, para a lista R sugerir para ser naquela data e naquele local, me pensa que uma mínimo banana poder fazer e o banana também outra parte. Uma vez que interesse para todos os candidatos se apresente. E ele tem interesse de ouvir banana parte de lista C, para saber banana se que data é favorável, uma vez que dia de semana, para saber se é possível participar e para saber se local também é favorável. Portanto, pensa que é mais justo para a parte da Comissão Eleitoral. Okay. Diego, esse processo é tudo que explica e passa pronto, a olhos de tudo a vós participantes e estudantes, tanto a vós também quanto de presidente, que na presidi pronto, a associação durante 2 anos, sim, correto? Sim. E junto do candidato de lista R, é tudo processo, é tudo acontecimentos a acontecer, mas eleição fazer, vai para a eleição. O que é que põe vai para a eleição então? Muito simples, Cláudio. A nossa, para já, a primeira coisa que não pude questionar é exatamente o conflito de interesses que existe ali. Que uma das coisas que não pude invocar até, para cá avançar para eleições, não é condições. Para a nós não sabia como presidente da Comissão Eleitoral e candidato lista R e melhores amigos, candidato lista R e padrinho de casamento do presidente da Comissão Eleitoral. Portanto, existem laços de amizade muito fortes. E a nós não sabia como, a nós nunca tem precedência na associação de situações de natureza. Portanto, para tem exatamente uma transparência sempre nos casos e existe sempre, portanto, hora que tem situações de género, mais comum banana ser para o presidente da Comissão Eleitoral para pedir demissão banana e afastar o processo.
E não tem, Para via de amizade, correto? exatamente, não tem nenhum precedente dessa situação. Nas eleições que aconteceram em 2013, salvo erro, exatamente, em 2013. Onde é que o presidente da Comissão Eleitoral Banan e ter a Banan uma relação muito próxima com um dos candidatos e para que razão exige-se afastamento e ele afasta. Portanto, não tem nenhum precedente desse. Exatamente para evitar conflitos da natureza. A nós, não acabei para aqui caminho, mas não pedi simplesmente para ter uma maior transparência no processo. E esse que aconteceu na eleição logo? Não, infelizmente, é que foi aquilo que acontece. A nós, O que é que aconteceu exatamente? e falaram simplesmente, e que exigir a Presidente da Comissão Eleitoral para pôr-se carga à disposição, mas e fazer uma exigência no sentido de ter uma maior transparência no processo. Maior transparência naquele sentido. Proposta que foi feita, e essa informação foi mandatário lista C que forneceu ele. Mandatário lista C falando como ele faz uma proposta à Presidente da Comissão Eleitoral. Naquele sentido, no sentido de, portanto, ambas as listas terem acesso, portanto, pelo menos a documentos que foi enviado para listas oponentes. Né? Ou seja, mandatário lista C na Puribanan, Jubi, forma, e não ser de discutir o Banana Pus, se encontrar na enviá-lo nela ou se encontrar na marca Banana um encontro para que ela verifica, mas para ter transparência, para mandatário verifica documentos que foi submetidos para outra lista, para fazer comparação em relação a regulamento eleitoral e para verificar se tudo os requisitos foi cumprido. Nessas circunstâncias, não na Banana fala como de facto o processo do currículo de transparência, porque e verificado como a Comissão Eleitoral qualquer decisão que bem toma, e não tem formas objetivos de aferir o se contra, de facto, e que teve envolvimento de outros fatores, ou teve. A Comissão Eleitoral recusa terminantemente a atender a esse pedido. Portanto, que ela naturalmente deve estar numa zona cinzenta. Mas vou perseguir mesmo não fazer eleição e vou participar e votação fazer. Lista C, e envia-se documentos para ser submetido, mas sempre alertando a Comissão Eleitoral para que fator de ter transparência na avaliação de candidaturas. A Comissão Eleitoral recusa. E depois de recusa, e bem anuncia indeferimento da candidatura lista C. Lista C. Indeferimento como? Para ver de que é que está em falta? E alega como está em falta alguns documentos que eram exigidos para a lista C entrega. E agora que não fala de lista C, nessa altura, e era bom candidato ou era Anaximandro? Na altura, e era Anaximandro. A mim limitando a observar situações de tudo, porque foi tudo situações que foi discutido no grupo de WhatsApp, onde é que todos os estudantes estão. Portanto, e foi lá que tudo aspectos tudo documentos foi publicado e lá que tudo discussões foi tido. A mim limita não observa, portanto, a atuação de lista e a atuação da Comissão Eleitoral, nessa altura, ainda. Que foi Anaximandro que fazer uma reação de denunciar essa situação ou reclamar logo após a eleição dessa situação, até depois do empossamento? Mas houve tentativas na altura, para a parte de Anaximandro e do mandatário de Anaximandro, de lista C, de reclamar quanto aqui indeferimento da candidatura de lista C. Até foi enviar um requerimento, onde é que, portanto, ia exigir reapreciação da candidatura e onde é que estava explícito naquele artigo que ia basear o Bananel para pedir o que reapreciação. Portanto, que pedido foi mais uma vez indeferido para a Comissão Eleitoral. Depois de indeferir o que pedido, e depois a Comissão Eleitoral alega também como estava de arriba próprio de data de eleições, portanto, e acaba de pena, está a fazer uma má reapreciação do pedido. Ou seja, e não avança apenas uma lista, e não ser uma lista única que não avança para eleições. Naquela altura, lista C teve uma atitude que a mim acha uma atitude louvável. Num daqui fala como, apesar de ter margem para continuar a protestar contra a decisão da Comissão Eleitoral, mas lista C teve uma atitude no sentido de falar como, e está disposto na abdica de que posição de reclama, para ter uma transição pacífica. Desde que a Comissão Eleitoral atendia aqui pedido que fazia desde o início do processo, que era para ter a possibilidade de mandatar a lista C e aferir se contra a lista R de facto preencher com todos os requisitos exigidos para a Comissão Eleitoral. Naqui condições e na fazer uma transição pacífica e na ter uma certeza como de facto a Comissão Eleitoral e que foi influenciado para conflito de interesses, para questões de amizade e tudo mais, e de como tudo que indícios que tem
de favorecimento de lista R, porque até e houve também denúncia naquele sentido, de como aí tem elementos de lista R que Castana estuda banam, portanto é que apresenta comprovativo de matrícula no momento de candidatura, não é? Esse tudo me se branga ferido. Esse tudo e objetivo na lista C. A Comissão Eleitoral fazia sempre a questão de ignorar aquilo lá. E foi naquela altura que, enquanto presidente da associação, e me percebi como, de facto, tem uma indignação na seio dos estudantes, para ver a forma como a Comissão Eleitoral conduziu o processo, para ver a conduta a ter a presidente da Comissão Eleitoral, que no passado também, e teve bem atitudes que põem em causa próprios estatutos da associação. E foi naquele sentido que a mim me fazia um pedido, enquanto presidente, me dirigia a presidente da Comissão Eleitoral, me fazia um pedido, no sentido de atender a pedido de lista C, para aferir tudo que documentos. Bom, na toda a situação, onde é que nós está nela? Essa direção, nova direção eleita, nesse caso, impulsado na semana passada, onde é que nós está nela? Nós está perante, pronto, uma nova direção ou é que existe? Ele é que me siga canal, Cláudio. Depois de, portanto, da minha fase, Comissão Eleitoral é pedido. Comissão Eleitoral ignora completamente o pedido que a mim faz. E um pedido que me fazia uso bias até. Ignorá-lo completamente. E me fazia mesmo na plataforma onde é que todos os estudantes têm acesso a ele. É por isso que o pedido foi feito ao Presidente da Associação. Comissão Eleitoral ignora completamente aqui pedido e quis avançar na mesma para eleições, tendo em conta a lista única. Que a lista R, que é a única lista que validar o Banã. Naqui condições, e uma vez que não tenta mesmo tudo vias de diálogo com a Comissão Eleitoral e não foi completamente ignorado, não fazia. Direção decidi fazer um comunicado então oficial na página da associação, onde aqui na denuncia como a forma como é que o processo eleitoral é conduzido e está na cria revolta na seio estudantil. Porque tem manifestações e tem, portanto, reivindicações que a Cassana atendido para a Comissão Eleitoral, que a Cassana tratar da melhor forma. E se até a data de eleições que ela que for sanado, então portanto, eleições que há bem reconhecido. Que foi a posição que a direção assumiu. Nessa posição, então, eleição que é reconhecida. É isso que me fala. Exatamente, porque até a data de eleições, portanto, e que houve nenhuma resposta para parte parte da Comissão Eleitoral. Tanto assim que a direção bem acaba para fazer um comunicado, no mesmo dia de eleições, na conta como que o processo cá não ser reconhecido porque tem aspectos na processo eleitoral que tem banco esclarecido e a Comissão Eleitoral que estava disposto a esclarecer. E fazer, portanto, o que comunicado. A Comissão Eleitoral avança na mesma e faz eleições. E faz eleições e depois, portanto, e quis avança também para tomar, para dar posse a lista única que concorrer aqui a eleições. Lista única como? Quer dizer, lista R que participa, ou C, aliás? Exatamente. Porque que participa na eleição? Que participa nas eleições, exatamente. Para quer dizer, a votação feita só para uma única lista, correto? Exatamente. E foi, portanto, feita eleições apenas para a lista R. Então, naquele quadro, a nós, mesmo naquele período que passa entre dia 5 de outubro e o dia 26 de outubro que foi data que é marcada para tomar a posse. Exatamente, para poder ter paz na seio dos estudantes e para não poder ultrapassar a situação da melhor maneira possível. Direção e caminho de esforços na tenta mais uma vez entrar em contacto com a Comissão Eleitoral para não poder chegar a um entendimento sobre essa. Para ter aqui esclarecimentos. A Comissão Eleitoral continua a ignorar. Naquela altura, não virá até para a lista R, uma vez que foi lista, admitindo como e preenche todos os requisitos e foi a única lista que foi validado para eleições. Então, não dirigi a lista R. Não começou a lançar-lhes apelo também, no sentido de ter um encontro, num DECA, e não podia ferir tudo que documentos que enviei e tudo mais, e perceber-se de facto, e preencher todos os requisitos que a lei eleitoral está a falar. E naquele sentido, no dia 26 de outubro, a direção estava presente na ato de tomada de posse, para fazer passação a nova direção eleita, a novos órgãos sociais, e para legítima ato de tomada de posse. E que houve também abertura para parte de lista R para verificar aqui documentos. Ou seja, análise, portanto, que nós bem para fazer foi o seguinte, quer dizer, a nós, no momento, nós não temos abertura mesmo de falar com a nós estamos dispostos a fazer passação. Desde que, e tem esclarecimento da questão. A nós não estamos disponíveis para aquilo. Sempre. A nossa única exigência foi sempre para ter transparência no processo. Porque não acha como e que não a associação somar nós. Não pensa como e que é benéfico para ter um precedente de eleições que fazido, num que houve clareza sobre se contra a lista que foi validado, se contra preenche todos os requisitos ou não. Não a preocupação essencial nem momento enquanto direção, cessante e aquilo. E então, não estamos disponíveis ainda.
Na passado não mostrei aqui abertura, nem momento não tem aqui abertura ainda. Bom, você está ainda aberto para discutir as situações, para poder ultrapassar as situações, para a direção cessante, passa tudo aquilo que é conteúdo, que direção da associação tem, né, para ver para tudo que fica para alguém, para ir passado para nova direção, correto? Boa posição a boa, enquanto presidente cessante, nessa situação. Bom, nesse âmbito, a direção tem uma única posição, e a posição também. A partir do momento que é verificado como de facto a lista R e preenche todos os requisitos para a candidatura ser validada, como aqui foi, e que não confirma como de facto, e que houve favorecimento para via de amizades e tudo mais, não é? A nós não ser disponíveis para fazer passação. Bom, neste entende, essa análise que nós falamos de processo que houve, nem tipo de fraude, uma coisa assim, quer dizer, você está disponível de fazer eleição de novo, para aqui que não subentende? Uma questão é muito simples. A nós que põe nome e documentos de lista R para perceber se encontrei preencher requisitos ou não. E porque de facto, se preencher requisitos e merecer de facto, portanto, a Comissão Eleitoral e na prova como a Comissão Eleitoral teve razão na diferenciar candidatura e para aquilo a nós não fazer passação. Mas também, se verificado como aí houve algum tipo de fraude, naturalmente que, e cá ser o possível, portanto, para não permitir para a lista R manter como lista que não bem dirigir a associação nos próximos 2 anos, porque ia ser um prova flagrante de como, portanto, a Comissão Eleitoral indiferir candidatura lista C para bem entender como e que reunir condições necessárias para efeito, mas e validar a candidatura lista R, apesar de lista R também que reunir condições. Ou seja, calque critério então. A única conclusão que eu vou fazer como critério ali e foi critério de amizade. Mas de acordo com um TDR que dado, pronto, aquele documentação, um formulário que dado para parte de organizadores, esse formulário vou preencher na sua totalidade. E tem, portanto, aqui que até fala, portanto, requisitos que listas têm que apresenta. Que tem que preencher para poder candidatar. Lista C envia-se candidatura. Entretanto, não é notificado como, e tem documentos que acabei para ver aquilo, a candidatura tem que indeferido. Esse depois não faz posterior, porque houve uma fase inicial ainda, onde é que, portanto, a comissão notifica, como é falta de documentos. Hoje, ainda porque pronto. Mas vou entregar esse documento que falaram que bem não faltava? Que documentos foi enviados? Só que que a Comissão Eleitoral vem falar nem como e falta também alguns documentos. E naquela altura, o mandatário vai verificar, portanto, o e-mail que envia e constatar como efetivamente sabem em falta alguns documentos. Mas, e documentos tudo que tem formas de prova, como isso trabalha na posse de lista C na altura. E que foi enviado para lapso. Essa que foi a explicação que o mandatário dá. E, tendo em conta o próprio Código Civil, existe um artigo que está a falar como se existe erro informático que impede de documentos serem enviados... Ora, quando fala de erro informático, não trata de quê? Que explicação portanto, que o mandatário dá, e foi de como tudo documentos, e foi bem selecionado para bem num pasta. Um pasta zipado. Sim. Para bem para a Comissão Eleitoral. E naquela altura de selecionar documentos tudo para meter aqui pasta, e houve uma falha e que foi tudo documentos que foi selecionado. E houve documentos que fica para trás. Mas logo, hoje a Comissão notifica que ainda falta aqui documentos. Documentos que a Comissão notifica que ainda falta não. Lista C, fazer questão de fazer um requerimento, não explica para ver que aqui documentos que seguir. Mas para ver aqui que enviar, se tem naquele mesmo pasta, bom, e acabei para lapso, olhei pedido, para ver aqui e opta para fazer um requerimento de que envia um documento para o que está em falta. Mas no requerimento que fazer requerimento e envia documentos que estavam em falta. Que é que bem acontecido depois e foi como a Comissão Eleitoral bem notifica mais lista ser depois na fala como se requerimento na ser o banana portanto indeferido e de como para além de que documentos que elas fala banana na documento na ser comunicado anterior como está bem em falta como está outros documentos ainda em falta que é bem na alega depois. Mas agora, lista C... Esse é o documento do Burichomano, ele se... Exato, um Burichoma. Aqui que elas alegam depois e como falta, está bem em falta, documentos de identificação de membros de lista C. Agora, e tem 2 aspectos que eu acho importante sublinhar na ECO. Segunda análise que vamos fazer. Ora que, portanto, Comissão Eleitoral e detectar como tem documentos que têm falta, e ora que ainda fazer comunicado para a lista, portanto, que envia aqui documentos, e tem que conter então todos os documentos que têm falta.
Neste caso. Mas tudo estava na prazo, todo esse processo tudo de documentação, tudo estava na prazo. E foi tudo enviado dentro de prazo. O que a Comissão Eleitoral me notifica a lista cena, fala como e tem portanto, documentos de identificação que estavam em falta, dos que estão por levantar-la. Primeiro, para ver que aquilo é notificado logo na primeira comunicação que fazia. Segundo, que fazia o NECO e uma questão também que levantar o antes, que era o próprio envio de documentos de identificação na forma. Porque, e tem uma lei de proteção de dados que está a falar como documentos de identificação é que podia enviar de qualquer maneira. Ou seja, e tem que ter primeiro um consentimento por parte de quem envia documentos, de quem autorizá-lo. E a Comissão Eleitoral, neste caso, que é a entidade que armazena aqui documentos e tem que produzir aqui declaração para quem fornecer documento para poder assinar. A Comissão Eleitoral que faz aquilo. E depois, a Comissão Eleitoral também que mostra objetivamente como e tem condições de armazenar que documentos de identificação. Quer dizer, nessa parte de documentos de dados, proteção de dados, na percebi de como vou basear naquela lei que aprovada pela União Europeia na 25 de maio do ano passado. Exatamente. Nesse caso, que vou basear nele ou estava incluído dentro de bons estatutos? Nesse caso, porque o regulamento eleitoral portanto, que a Comissão esboça e está previsto exatamente como é necessário para ter documentos de identificação. É algo que estava também presente no regulamento eleitoral passado. Só que o regulamento eleitoral passado e era anterior precisamente tanto a entrar em vigor da norma. A nossa que acabou criando alguma estupefacção e foi, tendo em conta a norma que está em vigor diz era no passado, a Comissão Eleitoral que tem aquilo em conta e inclui na mesma no regulamento eleitoral como é necessário envio do documento de identificação. Portanto, a reclamação foi feita naquele sentido. Mas o que é que me entende? A voz recusa enviar aquele documento para ver essa falta de procedimento de proteção de dados? Na altura, o que fazia aqui exigência e foi exatamente aquilo que nós não comunicamos. E logo, envia. E que foi enviado. Candidatura que podia indeferir para vir aquilo lá, até porque, se não vai para o para leis, ilegal é se não fazer aqui pedido, tendo em conta que é que tem forma, é que comprova qual forma de armazenamento daqueles documentos. Ou qual finalidade, qual vai ser a finalidade daquele documento. Que lá que fica claro. Ok, gosto para pronto, a entrevista esteja longo. Sim. Me estou para contar qual que resolução final. Em caso de não, para parte da comissão organizadora da eleição, nesse caso, em caso de não, é não manter como é que pronto o processo está e a voz não continuar na boa reivindicação, onde é que vão ficar nela, da associação? Essa também houve uma comunicação de direção nesse sentido. Tanto a nossa... E houve na Coma, se bona continua ou não, como é que bona situação? Exatamente aquilo que não fala. Portanto, tendo em conta as forças que faziam para a parte de direção e que foi atendido para a parte de lista R e da Comissão Eleitoral, a direção fazia um comunicado, onde aqui fala como até e tem esclarecimento sobre a situação e cá na fazia passação. E portanto, se quer fazer passação, então a boa mantém a sua presidente da Associação dos Estudantes. É a direção na manti, a mim na manti como presidente em gestão. E foi a comunicar a todos os parceiros antes até de tomar a posse. E foi para vir aquilo que... Qual direção que não mantém? É novo ou antigo que não mantém? Antigo direção, exatamente, que a mim está preside. Quer dizer, não mantém cedo sua presidente. E não mantém como presidente, a mim não mantém como presidente em gestão. E a direção a ser uma direção de gestão. E parceiros estejam tudo informados naquele sentido e é contado também para vir aqui que a direção chega à resolução. E tanto assim que nenhum são de parceiros que compareci na ato de tomar a posse porque é que é considerado legítimo. Ou seja, até o momento onde é que a situação ser esclarecido, é a direção que toma posse no dia 26 de outubro e uma direção ilegítimo. Porque ato que foi reconhecido, nem para nós direção e nem para parceiros. E até porque passação também que a fazido ainda. Portanto, reivindicação que não fazido e é muito simples. Nós esclarecer a situação, de um biaço para tudo, se lista era de facto que tem nada na segunda. Para apresentar apenas documentos que estão a pedido e passação a ser feito pacificamente, sem nenhum tipo de problema. E todos os parceiros também a ser notificados como a partir do momento, ou do momento que aqui coisa-se comprovado, é na passa a trabalhar então com a direção que toma posse no dia 26 de outubro.